estão bem quentinha. Aí você levanta a sua mãozinha e a gente vai entender que você quer compartilhar. A Auri colocou aqui, lembrando que essa devocional é gravada, então, ao longo do dia, centenas de pessoas vão acessar, tá? 100, 200 mulheres acessam, e aí o seu testemunho, ele vai para o mundo. Tem alguém que está aqui e quer compartilhar algo conosco? Aí você levanta a mãozinha. A Ivone, e se você também, além da Ivone, pode levantar a mão, que nós vamos ter aqui 6, 9 minutos, que dá para umas 3, 4 pessoas falarem nesse tempo aí de 1 ano e meio, 1 minuto e meio. Obrigada, equipe Planeja. Viu aí, né, Ivone? Bom dia, Ivone. Bom dia, Neida. Bom dia, meninas. Esse testemunho era para o Clube do Livro, mas eu acho que vai cair muito bem para cá, por conta de um convite, né, para ir. Lá no trabalho tem 2 meses que eu e mais 2 colegas, movimentamos para montar um Clube do Livro no trabalho, e algumas mulheres, né, se reuniram, e algumas céticas, né, tem umas 3 que são bem céticas, e o primeiro livro foi a sua indicação, né, da doutora Carolina, o Seu Perfeito Você, e ontem a gente se encontrou à tarde, porque a gente deu 2 meses, né, para ler, porque tem mães que têm bebê, estão fazendo doutorado, estão fazendo mestrado, e ontem foi nosso encontro, e foi lindo, foi assim, um mover de Deus, como o livro reuniu mulheres e transformou, e quando eu cheguei em casa tinha tanta mensagem, porque questionaram um pouco o tema do livro, porque é muito cristão, mas a minha alegria foi um testemunho de uma colega que falou que foi curada naquela mesa. Então, como é importante a gente se reunir, mulheres, né, ler, estar junto no Clube do Livro, para conversar sobre assuntos, né, porque as pessoas acham que é meio uma barreira, e ali você discorre, cada um coloca a sua opinião, e foi tão lindo, tudo fluiu tão lindo, né? Uma colega minha falou, eu vi borboletas voando. Então, quero convidar você, mulher, né, para aqui, para o nosso Clube do Livro, junto com a Eneida, para vir, para a gente aprender, para a gente ser curada, para a gente ser libertada. Amém? Ivone, que lindo. Se mais alguém quiser compartilhar, só levantar a mãozinha. Até agora ninguém levantou. Que lindo, Ivone. Ver a multiplicação do Clube do Livro. Depois eu vou entrar lá no seu Instagram para eu ver a foto. Você deve ter postado a foto, né? Meninas, o Clube do Livro, ele acontece toda sexta-feira. É via Meet aqui, sexta-feira, de 8 às 9h30 da noite, salvo algumas sextas que nós temos evento na nossa igreja, né? Como nós tivemos sexta-feira passada, que foi a atualização. E aí, quando a gente termina de ler um livro, nós nos encontramos. Nessa sexta-feira que vem agora, dia 11, nós vamos nos encontrar na casa da Patrícia, a Paty, que organizava os drives aqui. E esses encontros, ele é cura, né, Ivone? É cura. Eu fiquei casada há 15 anos com o meu marido e ele faleceu em setembro de 2021 de Covid. E aí, quando eu paro para refletir, ou eu tenho a oportunidade de compartilhar, e mesmo quando eu não tenho, e quando não me perguntam, mas se me perguntasse assim, ó, Eneida, qual é o principal erro que você cometeu ao longo dos seus 11 anos de casada? E o meu maior erro que eu cometi foi me fechar dentro de um casamento e não me relacionar, Ivone. É pegar ali, ó, o meu marido é o meu tudo, os meus 3 filhos é o meu tudo. Então, você que é casada, não fique só no seu casamento, se relacione. Eneida, mas a minha família é tudo para mim. Eu entendo, família é uma parte muito importante, mas nós que somos mulheres precisamos ter outros relacionamentos. Assim como o seu marido, mulheres, também não prive ele também de se relacionar com outros homens. Nós precisamos desse tempo que a gente senta,
que a gente se reúne e que às vezes fala mal do marido, né, Ivone? As irmãs que tem às vezes. Isso é importante. Bom dia, Lulu. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Você falando aí, eu sempre me lembro, eu acho que todo mundo já ouviu falar daquele estudo de Harvard, que é um estudo que está sendo feito há mais de 80 anos sobre a felicidade, né? Sobre o que, que faz as pessoas felizes e viverem muito, né? Porque agora eles também estudam longevidade. E aí a conclusão do estudo nos últimos 80 anos é que os homens, para serem felizes, eles precisam de um bom casamento. E as mulheres, para serem felizes e viverem muito, precisam de boas amigas. Olha aí, ó, pega o código nessa manhã da Lu. A Lu é psicóloga e a gente aproveita muito, aproveita não, a gente usufrui muito do conhecimento da Lu no Clube do Livro, né, Ivone? Olha, tem esse livro, o Lu, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu ainda não concluí, acho que ainda faltam uns 3 capítulos aqui para eu concluir, mas o livro vai falando disso. Quem são as pessoas mais felizes? São as pessoas que se relacionam. Deus nos criou para nos relacionar. E olha, não fique fechada só no seu ciclo, no seu casamento e nos seus filhos, ou só no seu ambiente familiar, pai, mãe, irmãos. Se relacione, né? Se relacione na sua igreja, tem um grupo de mulheres, nós temos o Clube do Livro, sabe por quê? Porque senão, na falta do seu marido, você não vai ter uma amiga, um relacionamento, umas amigas para você sair, para passear, na falta dele. Como é que ia ser? Ai, Neida, mas você está pensando muito negativo na falta dele. Quer dizer que é um divórcio? Pode ser também. É um falecimento? Pode ser também. Eu fiquei viúva com 37 anos. Então, aí as pessoas perguntam, mas então sua vida deve ser muito ruim sem seu marido, né? Sem seu marido, não tem muita movimentação, muito pelo contrário, são poucos os finais de semana que eu fico em casa, porque nós estamos numa igreja, a nossa igreja é muito movimentada. E glória a Deus que tem Clube do Livro, que tem devocional, então a mensagem é: se relacione. Se relacione, tenha grupo de amigas. E outra coisa, na velhice, quando seus filhos casarem, quem é que você vai sair para tomar café? Quem é que você vai fazer pão de queijo na sua casa e vai convidar? Porque os nossos filhos vão crescer, vão casar. E aí você precisa ter esse grupo de mulheres para você estar ali junto, as tiazinhas do chazinho da tarde, você precisa construir. E tem uma pesquisa que fala que as mulheres vivem mais que os homens 7 anos. Então, você que está casada, segundo essa pesquisa, vai que o seu marido vai partir para a glória e você ainda vai ficar mais 7 anos. Como é que vai ser? Aí você tem um grupo de mulheres, né? Você não vai, às vezes, sufocar só os seus filhos ali precisando de atenção. Você vai ter todo um grupo de mulheres, você vai estar vovó, né? Quem sabe você não vai estar bisa, e você vai se relacionar, tá bom? Então, o convite, a mensagem é essa. Mais alguém quer compartilhar algo do coração de vocês nesse 1 minuto e meio? A Lu não está no hospital, gente, é porque a Lu é chique e elegante que esse pijaminha mesmo. Mônica, Moniquinha, diga, Mônica. Bom dia, cheirosas, tudo bem? Bom dia. 1 minuto e meio, vai, Mônica. Não, eu vou só falar sobre amigos, né? Sobre esse network que a gente tem. Eu, desde pequenininha, sempre gostei de estar relacionada com as pessoas. Às vezes eu fazia um curso para poder ver pessoas. Ter o comunicado, conversar. E eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito fácil. Aonde eu chego, eu tenho mania de fazer amizade, de estar conversando, mas a boca não para, né?
E eu falo, meninas, é muito bom, às vezes, a gente ter alguém para poder conversar, tomar um chá da tarde, tomar um café, porque nos faz bem, né? Às vezes, nem tudo a gente quer contar, como você falou, né? Para o marido, para os filhos. A gente sempre vai ter aquele amigo, aquela amiga, né? Como a pastora Leia falou, para a gente poder desabafar, né? E é muito triste pessoas que não gostam de amizade, é muito triste pessoas que não gostam de estar em comunhão. É muito ruim, gente, porque. E tem pessoas assim, né? E é o que você falou. E quando a gente perde as pessoas que estão do nosso lado, nossos filhos casam, todo mundo segue, né? Uma rotina, e às vezes essas pessoas vão ficando sozinhas. Eu não quero ser essa pessoa. Na verdade, eu já sou uma pessoa comunicativa. Se eu for para a pracinha com meus cachorros, eu vou fazer amizade na pracinha, gente. Eu vou conversar. Nem que seja com as crianças. Então, eu deixo isso para vocês. Abra mais o coração, né? Se disponha mais a ouvir as pessoas também, porque as pessoas precisam ser ouvidas. Às vezes a gente quer tanto falar, mas aquele momento é só ela que quer falar. Então, deixa ela abrir o coração. Porque às vezes, quando ela precisa abrir aquilo, é porque não tem ninguém para ouvir. Tem muitos filhos que eu conheço muitos assim. A mãe vai abrir a boca, mãe, mas não é assim. Não tem um pingo de paciência. Então, aquelas pessoas são trancadas até dentro de casa. Então, abre esse coração. Quanto mais vocês puderem conversar, ouvir, as pessoas vão ser bem amadas e bem ouvidas. E é isso que eu tenho para falar para vocês, meus amores. Muito bem, Mônica. Glória a Deus, é isso. Parabéns. Planeja, pode tirar aí o nosso cronômetro. Obrigada, viu? Olha, o conteúdo de hoje é fechar ciclos. Ontem nós deixamos 2 deveres de casa, que foi Salmo 18 e Efésios 6, que nós não lemos. Me conta aí se você leu. Escreve aí no chat. Eu li, me esqueci, vou ler agora. Então, ficou para a gente ler em casa Salmo 16 e Efésios 6. Hoje, Juízes, capítulo 6, versículo 31. É o único versículo de Juízes. Então, vamos. Lu, você pode fazer a leitura, por favor? Gente, a Luana, ela é nossa psicóloga do Clube do Livro, onde nós usufruímos muito do conhecimento da Lu. Ela tem uma capacidade de síntese muito grande, então, quando a gente falta ao discipulado, a gente fica aguardando o áudio da Lu de resumo. Vai, Lu, faz o resumo do discipulado hoje. E ela também é a leitora do Clube do Livro. Ela lê de maneira profissional, né, Lu? Eu adoro ler. Obrigada, Lu. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 6-8. Abandonando ciclos antigos. Caiu, será? Acho que a Lu caiu. Eu caí, mas eu voltei. Aê! Obrigada, Lu. Glória a Deus. Abandonando ciclos antigos. Enquanto nos prendemos às feridas do passado, não podemos avançar. A história de José é incrível e essa passagem mostra que ele se desvencilha de um ciclo. O seu choro foi tão alto que a casa de Faraó inteira ouviu. Ele viveu as histórias de Deus. Nós temos o poder de conceder significado a tudo o que nos acontece. Paulo não declarou carregar em seu corpo as marcas das chibatadas dos carrascos, mas as marcas de Cristo. Ele não concedeu protagonismo ao inimigo. Seu espinho na carne possui um significado de conexão com Deus. Ele não negou o orgulho, mas mostrou como estava sendo tratado. Hoje, precisamos terminar uma transição para o início de uma nova fase. A grande dor das pessoas é descobrir o seu propósito. José sofreu traição dos irmãos e sentia que estava no lugar errado grande parte da sua jornada. Quase todos os personagens bíblicos tiveram que lidar com traições. José, Daniel, Jeremias. Eles tiveram que superar as narrativas de vítimas. Mas como fizeram isso? Mantiveram um profundo relacionamento com Deus.
As suas experiências não o afetam tanto quanto as suas crenças sobre as suas experiências, pois essas crenças o conduzem às decisões que proporcionarão resultados. Você está tomando decisões baseadas em ressentimentos, medos, raivas ou decepções? Não deixe que as suas experiências ruins construam as suas crenças, mas sim que as boas crenças proporcionem resultados benéficos advindos das suas experiências ruins. Amém. Obrigada, Lu. E eu já abri aqui Juízes 6:31, fala assim: Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia, pastora. Obrigada por ter a senhora aqui, viu, pastora? Obrigada a você. Nessa manhã de domingo. Amém. Aquilo que eu sempre falo, né? A gente pensa que está aqui entregando, tá nada, a gente está recebendo. Gente, que bênção a gente poder estar aqui com mais de 80 e tantas mulheres, quase 90. Aqui, para mim, não aparece o número todo, então nunca sou precisa. Mas eu quero te agradecer por você estar aqui, mais de 90 mulheres. Nesse domingo, aqui em Brasília está friozinho, está fresquinho. E talvez aí no seu estado, né, independentemente do clima, você tomou a decisão de levantar e ouvir o que Deus tem a nos falar hoje. E hoje, o nosso título é você tomar coragem, decisão para abandonar os ciclos antigos. E eu, como boa pastora de crianças, me preparando daqui a pouquinho para estar ali com elas, trouxe aqui uma ilustração de como é que a gente abandona os ciclos. Toda vez que eu venho aqui e ouço as leituras ou leio sozinha, eu sempre fico imaginando como que eu ensinaria isso para uma criança. Porque eu tenho a clareza que se uma criança entende, qualquer um de nós entendemos. Então, vamos pensar em abandonar ciclos. Eu tenho entendido que a vida ela pode ser feita de duas formas para você visualizar. Ou ela é uma linha, que a gente chama linha do tempo, ou ela é cíclica. E aí o bispo tem falado muito sobre isso, da vida ser assim, ó, ser como uma mola, sabe? Cheia de ondas que a gente vai seguindo e vai indo e volta, enfim. A gente tem entendido que a nossa vida ela tem uma forma, uma jornada para acontecer. E as nossas experiências, elas marcam a nossa linha do tempo, elas marcam a nossa história. E essas marcas, eu penso que pode ser interpretada ou vista como nozinhos que a gente está dando ao longo do nosso caminho. Então, você nasce, você se desenvolve, você se torna a mulher que você se tornou. No caminho teve algumas feridas, teve algumas coisas que você viveu. E hoje o texto nos ensina que não é sobre a marca que você tem aqui. Não é o que fizeram com você, não é o que você está vivendo, a sua experiência, que vai determinar aquilo que você vai viver com qualidade. É a maneira como você crê. As suas crenças, segundo o bispo JB, é a coisa mais importante, porque você pode viver o que for. Se a sua crença estiver incorreta ou correta, isso vai fazer muita diferença. E eu amei essa ideia de que Paulo, ele foi açoitado, ele teve marcas no corpo e ele não chamou isso de dores e injustiça daqueles soldados, ele chamou isso de marcas de Cristo. E aí traz também José que foi traído pelos irmãos, mas ele, amei essa palavra, em cada dia é uma, hein? Ontem foi micro-vitórias, hoje é desvencilhar do ciclo. Bora desvencilhar? Vou te ensinar como que eu faria com uma criança. Olha, a gente foi ferido, a gente teve alguma situação que talvez você esteja vivendo aí agora. E aí, nesse lugar onde você tem uma marca de vivência, da sua experiência, você pode fazer com que o Espírito Santo desate esse nó. Você está conseguindo visualizar aí ele desatando o seu nó? Da traição, das dores,
das ofensas. Você está vendo? E aí ele vai fazendo isso em cada nó da nossa vida. Isso é desvencilhar o nosso ciclo do passado, os nossos ciclos antigos, e permitir que Deus desate, que o Espírito Santo desate os nós da nossa vida. Quando eu faço isso, olha que interessante essa cordinha. Ela ficou marcada, mas ela não ficou mais com a marca presa do nó. Ela está marcada, mas ela continua linda, ó, reta. E a vida segue. Sabe o que às vezes eu tenho impressão? Que aquilo que fizeram com você te deu esse nó, e ao invés de você permitir que Deus desate, você prende mais. Você fica presa nele. Esse nó, ele não pode ser preso assim, não, gente. Olha aí para a situação que você está, olha aí para aquilo que você está vivendo. O Espírito Santo tem o desejo de desatar o seu nó. E ele precisa que você permita. Porque se o nó estiver muito apertado, ele vai precisar de um tempo para você poder permitir viver a libertação da sua linha do tempo. Eu fui uma criança que eu não fui bem-vinda à época. Minha mãe já tinha um casal de filhos, meus irmãos já tinham nascido, meu pai era um alcoolista, né, um alcoólatra, e a minha mãe entendeu que não precisava de ter mais uma filha, mais um filho, eu sou a terceira. E daí ela entendeu que eu tinha que não vir. Então, ela fez um processo de aborto à época, clandestino, e ela não queria, porque era mais uma criança para sofrer naquele contexto de abuso, de violência doméstica. Quando eu soube disso, foi uma marca muito forte, saber que eu não era bem-vinda. E um dia eu entendi que o Espírito Santo estava me dizendo que o que Deus estava proporcionando em permanecer e preservar a minha vida é porque a minha vida não era da minha mãe, a minha vida era dele. Quando eu entendi isso, eu fui fazendo isso aqui, ó, desatando o nó daquilo que fizeram comigo. E eu perdoei a minha mãe. E eu falei assim, agora você vai entender o que é uma amiga filha. Porque eu quero te agradecer, porque você não conseguiu me matar. E eu estou viva, e eu vou ser a melhor filha que você teve. E eu realmente tive o amor, o prazer de amar a minha mãe com todas as minhas forças, de, nos últimos dias da vida dela, poder abrir mão da minha vida em Brasília, morar no hospital e louvarmos juntos várias canções, levar balão colorido, beijar ela o tempo todo, abraçar, socar ela, amassar ela, porque essa marca, o Espírito Santo desatou, e eu segui a minha vida. E sabe como que eu segui a minha vida? Dizendo para outras crianças que, como eu, tinham uma marca de rejeição. Eu reconheço uma criança com marca de rejeição pelo cheiro, às vezes. Às vezes eu penso que ela tem aquele comportamento que ela não foi bem-vinda. E aí eu quero te falar uma outra coisa. Quando você se desvincula desse nó, desses ciclos antigos e você continua a sua vida, a marca que você tem, Deus não desperdiçou. Ele vai usar para você fazer isso com outras cordinhas, com outros lugares. E você vai conseguir influenciar várias cordas. Você já imaginou que o que você está passando hoje, que dói, que é ruim, que te faz chorar, deixa eu te dizer, você pode fazer disso o conteúdo, a bagagem, para você poder marcar outras cordinhas. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou aqui hoje, junto com o Eneida e todo o discipulado, para dizer que as nossas marcas, aquelas que o Espírito Santo desatou, aqueles ciclos antigos, eles estão aqui desatados para eu poder me juntar a vocês e a gente fazer marcas, sabe de quê? De amor intencional. E o amor intencional eu não consigo fazer sozinha. Então, eu quero liberar sobre a sua vida um nó do amor do nosso Deus que vai fazer a gente se conectar com pessoas certas. Fazer com que a gente desate as crenças antigas, as crenças ruins, as crenças que nos deixam nesse lugar da mentira e que a gente não só seja marcada pelo amor, mas a gente marque outras pessoas. Então, hoje é dia de você se desvencilhar de coisas antigas, de coisas que estão aí há tanto tempo na sua vida, eu tenho certeza, ouve bem, bonita, eu tenho absoluta certeza que hoje você vai se lembrar
de marcas do passado que você fingiu que não tinha mais, que você botou lá, guardou, botou debaixo do tapete, e você vai se encontrar com essa marca, você pode até chorar, porque doeu muito, mas hoje você tem a clareza de quem vai desatar esse nó da dor, da traição, da ofensa, é o Espírito Santo. E você vai se lembrar do seu passado e vai dizer, hoje eu tenho uma ordem espiritual dentro do meu coração. Eu vou desvencilhar esse nó do passado para que eu possa seguir a minha linha do tempo. Hoje, Neida estava falando de longevidade, né? Ô, bonita, você quer viver mais 7 anos como? Cheia de nozinho? Não, você tem que visualizar o que é que eu estou falando. Você não pode ter qualidade de vida se você tem a sua linha do tempo cheia de nó, cheia de marcas, cheia de peso. Ô, gente, é diferente você caminhar assim do que você caminhar com dores. É muito mais fácil você dizer ao Espírito Santo que você precisa se desvencilhar. Olha aqui, você quer viver mais 7 anos? Onde, bonita? Cheia de dores, presa ao passado, cheia de marcas. Toda hora vai lá e bota o dedo no passado. Toda hora vai lá e lembra o marido que ele traiu. Toda hora vai lá e fala e fica no coração de coisas que já fizeram no ano retrasado, meu Deus. E você ainda está parada pelo quê? Não, se você está aqui, nessa devocional, é porque você quer ouvir o que Deus tem a seu respeito, a respeito de uma coisa que você quer receber para esse tempo. Deixa eu te dizer, para esse tempo não cabe esses nós que você esteve até agora. Permita que o Espírito Santo, ele te dê longevidade com qualidade. Ele vai desatar a cada momento, a cada dia, a cada pauta que você der. E, por favor, vamos ter uma longevidade, uma corda em que a gente tenha muitos anos de vida, que a nossa linha não tenha muito aqui, ó, que seja longo, mas que seja longo sem marcas do passado, porque eu e você decidimos a viver com o que o Espírito Santo tem para nós. Ô, gente, ser vendido pelos irmãos e tornar isso, como José fez, como uma marca de ascensão, de subir uma escada. Como que é isso, gente? Eu quero te responder como que é isso. Isso é ter os olhos e o foco naquele que realmente importa. A sua dor não é o mais importante. A sua tribulação, as suas queixas, elas não são mais importantes. A coisa mais importante é o dono da sua linha. Ele que lhe deu o dom da vida. E o dono da sua linha está te dizendo assim, vem comigo, filha. Ontem a gente se sentou à mesa, que coisa mais linda a gente ser marcado lá no Instagram por tantas mulheres e ver que vocês prepararam uma mesa, que alguém preparou uma mesa, o marido, o filho, e vocês se sentaram à mesa com o dono da sua linha do tempo. Se você está aí com alguma situação de saúde, deixa eu te dizer, ele não perdeu o controle da sua vida. Ele está segurando a sua vida, a linha do seu tempo na mão. Então, hoje é dia de você seguir a sua vida com qualidade e tendo marcas do amor de Cristo. Você já pensou você olhar para isso que você está passando, ressignificar e se desvencilhar disso, a ponto disso virar uma pauta de amor por pessoas? Já pensou? Olha, eu tenho várias pautas, gente. Eu tenho a pauta da escassez, eu tenho a pauta da rejeição, eu tenho a pauta do aborto. Eu tenho essa pauta, Deus me deu. Sabe como que ele me deu? Eu vivi na pele. Eu podia ser muito bem uma pessoa que ficava lambendo feridas e falar, minha mãe não me quis. Nossa, como assim que ela não me quis? E eu falo para ela assim, tá vendo, Duca? O nome da minha mãe era Maria do Carmo e eu chamava ela de Duduca. Tá vendo, Duca? Se eu tivesse morrido, fala para mim, perdão. Ela, ai, meu Deus, de novo, fala para mim, perdão, eu te amo, querida. E ela falava, eu te amo, minha querida. Beijo, muito beijo em mim, vai. E a gente brincava, isso virou pauta de brincadeira entre nós. E ela falava assim, às vezes, meu Deus, se você tivesse morrido, eu não ia ganhar esse presente. Muito obrigada, Jesus. Ela falava isso. A gente brincava com a pauta da dor. Sabe por quê? A dor vai ter a conotação que você quiser, quando você olhar para ela e dizer quem manda na minha dor e quem manda nesse sofrimento, quem manda no que eu estou vivendo é o meu Deus.
E juntas, eu e minha mãe, vivemos coisas tão especiais. E a gente pôde ressignificar. Ressignifique a crise do seu casamento. Seu marido saiu de casa? Deixa eu te dar uma notícia. Talvez esse seja um bom momento para você ressignificar a sua linha do tempo. Ah, você está em dívida? Está aí toda preocupada que amanhã vence boleto? Entregue o seu tudo. Sabe o que é tudo? Pastora, o que é tudo? Eu só tenho R$10 na minha conta. Entregue ao Senhor de oferta. Fecha o olho. Faça uma ousadia e diga: dinheiro, você não manda em mim. Porque quem manda na minha vida é o dono da minha linha do tempo. Eu tenho dito isso para o meu dinheiro, gente. Meu dinheiro está com perna. Um dia eu vou contar para vocês o que eu vivi essa semana. O meu dinheiro está decidindo para onde que ele vai de oferta. Eu tenho que contar isso um dia para vocês. É muito especial você ter clareza de que Deus tem na palma das mãos dele a nossa vida. E quando você tem essa crença como seu poder maior de vida, você não fica presa nos ciclos. Hoje, o convite é: bora sair do ciclo antigo? Bora sair daqui, dessas marcas? E quem desvencilha, quem desata os nós da nossa vida é o Espírito Santo. Então, amiga, afrouxa aí, não fica apertadinha, não. Não quero perdoar ele de jeito nenhum. Ele pensa que eu sou o quê? Você é o quê? Deixa eu te contar. Você é a filha do Deus Altíssimo. E como filha, você vai desatar junto com o Espírito Santo. Vai doer? Vai doer. Mas depois o alívio chega e você fica livre para viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Olha a oração daqui do texto. Senhor, me ajude a romper com os ciclos negativos na minha vida e a destruir os altares de idolatria que me afastaram do Senhor. Que eu possa alinhar meu coração com o seu plano, buscando sempre estar em sintonia com o Senhor. Prepara-me para os desafios e as experiências que me aguardam e me dão graça, ajustando-me ao seu grande edifício. Prepara-me para viver novas experiências e que eu possa alinhar. Olha aí, alinhar. O que é alinhar? É estar na linha. Bora entrar na linha do tempo do nosso Deus? Fecha aí seus olhos. O Espírito Santo trouxe esse tema hoje, nesse domingo, para poder você se reencontrar com os nós que você tem na sua vida. Deus vai te trazer, você vai se encontrar na memória com pautas que você vai falar assim: mas eu ainda penso nisso? Eu ainda lembro disso? Não, se o Espírito Santo trouxe, eu quero desatar. Coisa que você pensou assim: meu Deus, eu achei que isso estava resolvido. Meu Deus, eu achei que eu nem pensava mais nisso. Deus vai trazer. E você hoje vai ter a alegria de desatar os seus nós. E quando isso acontecer, deixa eu saber. Entra lá no meu Instagram, bota aí uma mensagem no privado, ponha o seu testemunho no grupo, declare ao reino espiritual que você não é mais preso aos ciclos antigos. Amém? Senhor, muito obrigada por essa manhã. E a gente poder visualizar de forma lúdica aqui, que é a nossa linha do tempo, a nossa vida, a coisa mais preciosa que temos, às vezes são marcados por memórias tão pesadas, tão difíceis, assim como José e o apóstolo Paulo. Nós queremos desvencilhar, queremos desatar os nós que nos prendiam para a gente não avançar para a próxima fase. Senhor, nós não queremos nos lembrar do que fizeram com a gente, com peso. Eu quero liberar sobre a vida das mulheres rejeitadas um lugar de aconchego e amor no teu colo. Eu quero liberar sobre a vida dessas mulheres que estão nesse ciclo de escassez uma bênção extraordinária por causa do desapego financeiro. Nós não ficaremos contando moedinhas para fazer coisas, porque não as moedas, mas os Pix grandes, as grandes cédulas nos procurarão. É assim que o Senhor tem me permitido viver, Senhor. Receber da tua mão a provisão de pessoas que semeiam, de valores que entram, de crianças que eu atendo e que me dão valores muito grandes por causa do amor que o Senhor tem por mim. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor usa o meu trabalho, usa a minha vida para poder as pessoas visualizarem que aquele nó da escassez, de querer comer uma maçã na infância, e transformar na imaginação o tomate na maçã, e ter sabor de maçã, o tomate só porque ele é vermelho.
de ter ludicidade e criatividade na escassez. Eu quero liberar, Senhor, sobre a vida dessas mulheres que estão aqui, aquelas que vão assistir depois, que as marcas que cada uma viveu na infância, de pobreza, de falta, isso não vai afetar o tempo dessa estação de hoje. Todas nós estaremos prontas para aquilo que o Senhor tem para nós na próxima fase. Eu sei que esse ano de 2025, o Senhor tem coisas grandes para cada uma de nós. O Senhor tem nos unido aqui para ouvir a Tua voz, para lermos a Tua palavra, para sermos intencional em dizer para o nosso corpo, Deus, nós dizemos isso para o nosso corpo, para o nosso sono. Nós vencemos o sono para estarmos aqui e ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, dizer ao mundo, à nossa casa, a nós mesmas, que nós estamos prontas a desatarmos os nós. E nós queremos avançar, de forma que a gente olhe as marcas da nossa vida e a gente dê isso como conteúdo para quem precisa. E dizer que nós somos livres por causa da crença que temos em Ti. É por Tua causa. Senhor, tira a gente dessa mentalidade de que a dor precisa ser contada o tempo todo, precisa ser chorada o tempo todo, que precisa ser um padrão de vida. Não, Senhor. Tira a gente desse lugar horrível, desse lugar frio, desse lugar triste e solitário. A gente, às vezes, não quer ver ninguém por causa da nossa dor. Deus, nessa manhã, nós queremos desatar as dores do nosso coração, entregar ao Senhor e dizer, nós estamos prontas a receber do Senhor as novas conexões. Nós estamos prontas a viver uma linha do tempo com qualidade de vida, com qualidade de presença. Senhor, nós não queremos a Tua presença de forma superficial, só indo à igreja, só ouvindo essa devocional. A gente quer a coisa profunda, para que a gente sinta de verdade, lá no profundo da nossa alma, a Tua mão desatando os nós do nosso coração. A gente não quer viver um relacionamento que o outro fala e a gente fica sentada na arquibancada. A gente quer levantar da arquibancada e ser a protagonista do nosso próprio testemunho. Nessa manhã de domingo, eu quero abençoar cada mulher que está ouvindo essa minha voz, ouvindo essa ministração. E eu quero te dizer, Pai, pega a linha, a cordinha da nossa vida e desata tudo aquilo que a gente ainda ficou presa, seja no passado, seja ontem, seja hoje, e que o Senhor traga, Senhor, a clareza para a nossa vida daquilo que o Senhor tem para nós para esse ano. Muito obrigada por esse mês de abril, que está ainda no começo. Nós queremos viver esse mês como um mês que nunca vivemos antes nas nossas vidas. Te adoramos, porque o Senhor é tão especialista naqueles nós tão fininhos, tão pequenininhos e tão apertados. O Senhor usa a ferramenta, às vezes, de uma agulha de crochê, para poder puxar com carinho e a gente poder sentir o mínimo possível. E a gente saber que foi a Tua mão e não a nossa que fez a gente avançar. Muito obrigada por esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastora, obrigada por ter a senhora, obrigada pela vulnerabilidade que a senhora tem em abrir o coração e transformar dores para nós em algo que tão leve e que a gente olha e fala, nossa, aquilo dali que doía e que para mim era uma ferida, a pastora conseguiu superar e eu também consigo. Obrigada, viu, pastora? Amém. Enquanto a Mari organiza para a gente tirar a fotinha, a Andréia levantou a mão. Andréia, quer falar? Só falar um pouquinho sobre o que a pastora falou hoje de desatar. Essa semana tem acontecido muito isso comigo. Algumas coisas quiseram me parar, um caminho que Deus tem trilhado para mim. Algo tem tentado me parar. E foi justamente isso que ele falou para mim, pastor, essa semana. Para e pensa quais são os seus nós que você tem que desatar para você continuar o seu caminho. Amém, Porque Andréia. com essa dor, você não vai conseguir. Amém. Amém. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te parar, mas eu estou aqui para te ajudar. Amém. Então, ontem, que essa palavra venha para você, para fortalecer o seu coração, amém, a sua alma,
Amém. Obrigado por você compartilhar, obrigado por você entender que o que Deus está fazendo nessa manhã é fortalecer o que ele já falou. Amém. E deixa eu falar uma coisa para vocês, nós todas. Isso que a Andréia traz é muito importante. As palavras que são liberadas aqui, muitas vezes elas serão a confirmação daquilo que Deus já falou no seu secreto. Então, ouça o seu secreto, ouça o que ele está falando de impressões espirituais. Andréia, que você avance, que você Amém. vá para a próxima fase. Obrigada pela sua Amém. voz, obrigada pelo seu Amém. jeito, pela sua persistência. Um Dizer beijo, que- sua linda. dizer Deus que- te abençoe. Dizer que se algo te paralisar, ou você precisar para desatar os seus nós, que você pare, pense e procure ajuda, que foi o que eu fiz ontem, para que cada uma continue a sua jornada, mas Amém. sem os Amém. nozinhos, né, pastora? Sem os Amém, nós. Andréia, amém. Deus abençoe sua vida, viu? Que bom Amém. saber que você acordou nesse domingo com menos nós na sua linha. Vamos lá, gente. A gente tem horário hoje para ir com as crianças e eu quero abençoar a sua vida. Olha, bonita, simbora abençoar vidas com aquilo que a gente tem e desatando nó. Fala, Soraya. Obrigada, Andréia. Falei que tem kids, vamos embora. Tem lanche, Bora, tem hoje kids, tem tem kids, um monte de coisa correndo. para fazer. Vai, Mari. Vamos lá, gente. Vou tirar uma grande. Alguém pode desbloquear a pastora Eneida ou Auri? Peraí, gente. Andréia, tira a mãozinha para você. Tira a sua mãozinha, Andréia. A mãozinha do coisa, isso. Aí. Vai, Mari. Tô indo, calma aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Oi? Dia abençoado. Catiane, Obrigada, se você está pastora. aqui nesse grupo, eu vou com Eneida. Aqui, Catiane me oferecendo carona. Estou indo com Eneida. Te encontro lá no Kids, tá, sua lindeza? Gente, Obrigada, Vamos ser pastora. igreja com vocês, viu? beijo. Beijo, beijo. Se você for postar alguma foto do seu nó desatado, simbolicamente, marca lá, Devocional 5H30, que é o nosso devocional.